Agora na Rádio Brasil, entrevista. E o programa Nossa Gente de hoje aborda um tema importante, artrite reumatoide, porque neste período do frio, principalmente, muitas pessoas têm dificuldade de movimentar as mãos, muitas vezes até outras articulações também, por conta dessa doença. E para você que tem o problema, ou para você que quer aprender um pouco mais, o nosso bate-papo hoje é com o Dr. Murilo Dório Queiroz, reumatologista do Hospital Sepaco. Doutor Murilo, boa tarde. Oi, boa tarde, Rita, tudo bem? Sim, muito obrigada por atender aí o nosso pedido, o nosso chamado para falarmos aí para os nossos ouvintes a respeito de artrite reumatoide. Muitas pessoas reclamam de dores, principalmente agora no período do inverno, dias mais frios parece que dói mais. Só as dores nas articulações poderia já denunciar a esta pessoa que ela está com o problema de artrite reumatoide? Rita, a principal manifestação clínica da artrite reumatoide é a dor mesmo nas articulações, a dor e o inchaço. E muitos pacientes relatam essa piora com o frio. Então, se o paciente tem dor nas articulações, principalmente de manhã, quando acorda, e essa dor fica prolongada, mais de 30 minutos, 1 hora, a gente deve sim pensar em artrite reumatoide. O fato, por exemplo, de uma pessoa acordar, às vezes dorme em cima do braço, fica meio dormente, fica aquela mão boba, né, que não consegue fazer nada, mas não sente dor. Então, as pessoas podem descartar. O problema é sentir esta dor, esse inchaço, por mais de meia hora ao acordar. Isso mesmo. É uma dor que fica prolongada. Às vezes o paciente fala que fica assim, toda manhã com a mão rígida e doendo. E chama a atenção porque o paciente que conseguia colocar o anel não consegue tirar mais, a mão fica nitidamente inchada. Então isso é um diferencial também em relação a essa questão de dormir sobre o braço. E o que é realmente a artrite reumatoide, doutor? Por que causa tanto essa dor, esse inchaço? A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica das articulações. O que é isso? É uma doença que permanece por meses a anos e causa inchaço e muita dor das articulações. E se não tratada, ela causa deformidade das mãos e dos pés e das articulações acometidas e prejudica muito a funcionalidade e a qualidade de vida do paciente. Então, por isso que ela precisa ser reconhecida, né? Eu, quando li, claro, a respeito do que o senhor, inclusive, a sua assessoria nos mandou a respeito de artrite reumatoide, em algum momento fala em doença autoimune. E a gente hoje ouve muito falar nisso, em doença autoimune, e já que a artrite reumatoide é o nosso tema de hoje e está relacionada a uma das doenças, né? Uma das doenças autoimunes, o senhor poderia nos explicar o que é essa doença autoimune? Como que a gente adquire, então, a artrite reumatoide? Isso. A doença autoimune, Rita, imagina como se, assim, vou dar um exemplo. Imagina um país que tem um exército para defender o próprio país. E por algum motivo que a gente não entende 100%, o próprio exército do país começa a atacar o próprio país, as próprias pessoas e as casas. É mais ou menos isso que acontece. O nosso sistema de defesa do corpo, em vez de atacar organismos estranhos, como vírus e bactérias, começam a atacar o nosso próprio organismo. E na artrite reumatoide, especificamente, esse ataque acontece ao tecido, às articulações. Por isso que causa essas alterações, entendeu? E as dores, então, vêm as dores vêm da inflamação causada pelo ataque do sistema imune às articulações. Porque a inflamação também é uma forma de defesa, né? Isso, é uma forma de defesa descontrolada do organismo. E aí o paciente começa a ter dor. Por que isso acontece? A gente sabe que tem um componente genético muito importante, uma história familiar, mas tem alguns fatores do ambiente que influenciam também. O mais importante que a gente conhece é o tabagismo. A gente sabe que pacientes que fumam têm maior risco de desenvolver artrite reumatoide e daqueles que já têm a doença, quem fuma tem risco de fazer uma doença mais grave, mais agressiva.
Bom, mas não são só os fumantes. Quem não fuma também pode adquirir? Isso, quem não fuma pode adquirir. É que como a gente não entende muito bem por que a doença se inicia, a gente tenta estudar algum fator envolvido e o tabagismo foi encontrado. Já foi Mas detectado quem não isso. fuma também pode ter artrite reumatoide. E tem tratamento, doutor? Tem cura? A artrite reumatoide é uma doença que infelizmente não tem cura, mas existem vários tipos de tratamento, principalmente com medicações, ou medicações via oral, por comprimido, ou medicações que nós fazemos pela veia ou subcutâneo, para tentar controlar. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil de controlar a doença. E o paciente consegue viver com uma qualidade de vida bem melhor. Então, não tem cura, mas a gente consegue controlá-la. No caso, por exemplo, a maioria dos médicos tem recomendado aos seus pacientes em várias doenças, em vários casos de doenças diferentes da que nós estamos falando hoje, da artrite reumatoide, recomendam exercícios físicos e etc. Agora, a pessoa que tem artrite reumatoide provavelmente vai ter dificuldades de praticar algum tipo de exercício físico. Como funciona para essas pessoas essa recomendação? Um exercício físico específico? Muda alguma coisa na alimentação? Além dos medicamentos, o que mais pode ajudar a melhorar a qualidade de vida desse paciente? Isso. A atividade física, ela ajuda a melhorar a qualidade de vida. O paciente pode e deve fazer na artrite reumatoide. A gente só tenta evitar a atividade física durante o período em que a doença está em atividade. Quando as articulações são muito inflamadas, o paciente não tolera fazer por causa da dor. Mas fora da atividade, a atividade física melhora o condicionamento, diminui a fadiga e o cansaço e ajuda a fortalecer a musculatura e, com isso, proteger a articulação. Então, é muito importante também. Em relação à alimentação, a gente não conhece uma interferência direta, algum alimento que melhore ou que faça a doença entrar em atividade. A gente dá recomendações gerais como para as outras pessoas, preferir alimentos saudáveis. No caso da gota, por exemplo, é sempre recomendado não comer leguminosas, o feijão, ervilha, essas coisas todas. Quer dizer que no caso da artrite não muda nada na alimentação, não tem ainda uma recomendação porque os estudos estão ainda sendo feitos para se descobrir mais. Isso. Na artrite reumatoide, a alimentação é um fator menos importante. A gota, aí sim a dieta é muito importante, porque as leguminosas, a cerveja e a carne principalmente, elevam muito o nível do ácido úrico, que é o que deposita na articulação e faz artrite, no caso da gota. Mas o mecanismo da artrite reumatoide é um pouco diferente. E existe então possibilidade de, com medicamentos, tratamento, acompanhamento médico, exercícios físicos, a pessoa ter qualidade de vida e minimizar estas dores e esses inchaços? Com certeza, Rita, isso é muito importante. Então, seguir com um médico de referência, o ideal é seguir com um médico reumatologista, é muito importante para que o tratamento seja correto e seja precoce. E o paciente tenha a menor quantidade de sintomas possível para que ele possa viver bem. O senhor falou uma coisa, logo no início da explicação a respeito da artrite reumatoide, que já há a identificação de um gene, ou seja, vai passando de geração em geração, ou de pai para filho, eu não sei como se pula alguma geração. Quer dizer, na família, alguém que teve o problema da artrite reumatoide, pode ser que no futuro as novas gerações venham ter também. Então, um fator genético já é identificado. Isso, tem alguns genes, inclusive, que são bem relacionados à artrite reumatoide. Não é uma relação direta, assim, o pai tem, o filho vai ter, porque são vários genes envolvidos. E a influência do ambiente também é importante. Mas essa contribuição da história familiar é bem conhecida, sim, e muito importante. Lembrando que quem fuma, eu gostei dessa, porque já fica um alerta aí para o pessoal parar de fumar também.
quer dizer, já é uma pessoa na fila para ter artrite reumatoide. Por exemplo, se a pessoa, uma pessoa que tenha predisposição genética, o cigarro pode servir como um desencadeante da doença, porque ela tinha predisposição genética e teve um fator externo, que é o cigarro, que pode contribuir para que a doença surja, apareça. Bom, de qualquer forma, não é contagioso, ou seja, uma pessoa não passa de uma para outra. Não é contagioso, de maneira nenhuma. Doutor, se as pessoas quiserem saber um pouco mais, existe um site, uma página onde tenha estas informações, ou mesmo a respeito do trabalho que o senhor desenvolve aí no CEPACO? Pronto, no site do CEPACO você pode encontrar uma orientação que nós fizemos com algumas informações da artrite reumatoide. Mas um outro local que tem muita informação legal direcionada para o paciente é o site da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Tem uma área exclusiva voltada para os pacientes, com informação, depoimento de pacientes, depoimento dos médicos, e lá o paciente pode se informar também. Tá, o site da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Isso mesmo. Ok. Doutor, eu quero agradecer a sua participação comigo hoje, foi muito esclarecedora. Eu espero que até animadora, porque para quem tem esse problema, já não fica tão desanimado. Opa, eu posso melhorar minha qualidade de vida tratando bem, isso é importante. Obrigada por sua participação. É uma doença que se o paciente recebe o diagnóstico, a gente tem várias maneiras de tratamento. E aí a vida pode continuar normal. Então fica aqui a recomendação para o pessoal entrar na página do cepaco.org.br e conhecer, ler a respeito da artrite reumatoide, conhecer aí inclusive o seu trabalho. Nós estamos conversando com o Dr. Murilo Dório Queiroz, reumatologista do Hospital CEPACO. Doutor, mais uma vez, muito obrigado e uma ótima tarde. Obrigado, boa tarde, Rita e ouvinte.